Galera, na nossa última aula de Moderna, nós trabalhamos então com o efeito fotoelétrico. A gente discutiu a respeito do trabalho do Planck, sobre quantização de energia e depois sobre o efeito fotoelétrico. Aí nós chegamos à seguinte conclusão. Teoria de Maxwell. Luz é uma onda eletromagnética. Ele mostra que a luz é uma onda eletromagnética. Tem o Einstein explica o efeito fotoelétrico e luz é uma partícula de energia com energia dada por HF. Aí vem a pergunta, que é a luz? Luz é uma partícula ou luz é uma onda? A física quântica então aceita a explicação de que a luz é dual. É uma onda eletromagnética com características de partícula em determinadas situações. Conclusão? Luz é dual. Mas aí vem um outro questionamento. Se uma onda eletromagnética pode possuir comportamento de partícula, será que uma partícula pode possuir um comportamento de uma onda? Essa foi uma hipótese feita por um físico chamado Louis de Broglie, ou de Broglie. Ondas se comportam como partícula? Se onda se comporta como partícula, é possível o inverso? É possível uma partícula se comportar como onda? Primeiro vamos para a matemática. Vamos ver o que a matemática nos diz. Duas equações simples. Equação de Planck, E igual a HF, e quantidade de movimento pelas equações de Maxwell. A quantidade de movimento de uma onda eletromagnética é a energia dividido pela velocidade da luz. A energia que essa onda eletromagnética carrega, dividido pela velocidade da luz. Cuidado que nessa parte da matéria, normalmente usamos para a quantidade de movimento a letra P. Eu continuei colocando o QM porque o nosso objetivo é uma aula para ensino médio e vestibular. Tá? Alguns livros trabalham com P, de momento linear. Eu igualo então as energias, E igual a E. Igualando as energias nós temos HF, que eu já escrevi então HC sobre lambda, igual a quantidade de movimento vezes a velocidade da luz. Lembrando que no lugar da frequência eu posso colocar C sobre lambda. Corto C, que é a velocidade da luz, e isolo lambda, porque eu quero saber o comprimento de onda associado a uma partícula. O que eu chego? Que o comprimento de onda é a constante de Planck dividido pela quantidade de movimento de uma partícula. Você fala, mas isso é muito louco. Porque quando eu estou andando de bicicleta, eu tenho quantidade de movimento. Eu tenho uma massa, eu tenho uma velocidade, dá para colocar um número aqui, dá para colocar um número aqui. Então dá para calcular o meu comprimento de onda. Quando eu estou andando de bicicleta, significa que eu tenho um comprimento de onda. Eu me comporto como uma onda. Aí é diferente. Eu tenho um comprimento de onda sim. Agora, se eu me comporto como uma onda, já é diferente. Por quê? Porque o número de cima tem uma potência da ordem de 10 elevado a menos 34, que é a constante de Planck. Se eu tiver uma quantidade de movimento com potência de 10 à primeira, 10 ao quadrado, a potência resultante desse número vai dar muito pequeno. Mas muito pequeno mesmo, a gente vai dar potências da ordem de 10 a menos 35, que são 25 potências de 10 abaixo do diâmetro de um átomo. Então não existe como você medir um comprimento de onda tão pequeno desse. Não tem como. Não tem nenhum experimento capaz de medir um comprimento de onda tão pequeno. Então você nunca vai se comportar como onda. Você pode pular 1 milhão de vezes numa fenda estreita e você nunca vai se espalhar do outro lado sofrendo difração. Você pode 1 milhão de vezes pular na frente de um ônibus que você nunca vai sofrer interferência com esse ônibus. Porque o seu comprimento de onda associado é muito, muito, muito pequeno. 25 potências de 10 abaixo do diâmetro de um átomo e não existe experimento capaz de medir isso daí. Ou seja, uma partícula grande, como uma pessoa andando de bicicleta, como uma bola de bilhar, ela vai ter o comportamento definido como partícula sempre, sempre. Agora, se eu pegar um elétron, a quantidade de movimento do elétron vai dar muito pequeno, fazendo com que essa expressão fique aí da ordem de comprimentos de onda de 10 a menos 10, de 10 a menos 9, comprimentos de onda que são possíveis de serem medidos. Então, se eu fizer essa experiência com um elétron, eu consigo mostrar o caráter de onda dele. Se eu fizer essa experiência com uma bola de boliche, eu não consigo provar o comportamento de onda dela. Essa vai ser a grande diferença entre a física quântica e a física clássica.
A bola de boliche sempre vai ser uma partícula. O elétron não. A gente vai acabar daqui caindo lá no princípio da incerteza. Mas antes disso, vamos mostrar a experiência que provou isso daqui. Porque aqui, ó, tá na matemática. A matemática pode aceitar, agora eu quero ver a experiência. É um experimento muito famoso chamado experimento das fendas duplas de Thomas Young. Vamos mostrar como é que esse experimento foi executado com o elétron e como que eles provaram o caráter ondulatório do elétron. Bora para o próximo quadro. O experimento do Young, ele serve então para provar caráter ondulatório de qualquer coisa. Na verdade, com o experimento do Young, nós calculamos o comprimento de onda da radiação incidente. Ou, conhecendo a radiação incidente, a gente consegue calcular o tamanho do obstáculo central. Então, o experimento de Young, ele é uma rede de difração de onda que causa interferência nessas ondas. Difração e interferência são duas propriedades ondulatórias. Uma rede de difração que causa interferência. Então, difrata na primeira fenda, a onda se espalha, difrata em duas fendas, tornam-se duas fontes de onda em fase, elas vão se cruzando, gerando interferência construtiva e destrutiva. Onde tem um Czinho são os pontos de interferência construtiva, onde tem um Dzinho, os pontos de interferência destrutiva. Então cria aqui um padrão que nós chamamos de franjas de interferência. Cria um padrão assim, ó, são as franjas de interferência. Se for luz, claro, escuro, claro, escuro. Se for som, som intenso, pouco intenso, muito intenso, pouco intenso. Se for infravermelho, quente, frio, são as franjas de interferência. Bom, vamos adaptar então essa experiência para um elétron. Troca a luz por um feixe de elétrons. Calcule o comprimento de onda dividindo o H pela quantidade de movimento do elétron, ajuste o tamanho da fenda e faça a experiência. Quando você faz a experiência com um feixe de elétrons, criou um padrão de interferência. Aí os físicos ficaram de queixo caído. Cara, o elétron sofreu interferência. O elétron tem um comportamento ondulatório. Que maravilha! Tá, mas o que acontece? Será que o elétron que passa por cima interfere com o elétron que passa por baixo? Será que ele interfere com ele mesmo? O que está acontecendo? Bom, vamos fazer então a seguinte experiência. Vamos jogar um elétron por vez, só que vamos colocar detectores aqui, ó, como se tivesse alguém olhando a experiência. É lógico que não é alguém olhando. É simplesmente um detector de passagem de corrente elétrica, uma espécie de amperímetro. Quero saber se o elétron passa aqui por cima ou passa aqui por baixo, ou passa nos dois pontos ao mesmo tempo. Executa a experiência, um elétron por vez, com observadores. Você cria esse padrão, não é um padrão de onda. Então, quando você observa o elétron, hoje nós sabemos que a física quântica trabalha com a seguinte interpretação. Um elétron, uma partícula quântica, ela é uma função de onda. Ela é uma função de onda, como se fosse uma equação matemática. Quando você tenta descobrir por onde essa função de onda está passando, quando você tenta levantar a indeterminação dessa equação matemática, essa equação matemática deixa de existir, essa função de onda deixa de existir e aparece o comportamento de partícula. É algo muito esquisito e é bem complexo de entender. Tem duas teorias que explicam isso de maneira diferente e as duas são altamente complexas. Mas de maneira resumida é isso. O elétron se comporta como uma função de onda e ao observar ele, ao tentar detectá-lo, ele deixa o comportamento ondulatório e passa a se comportar como uma partícula. E aí a partícula ou vem aqui ou vem aqui. Como que isso foi provado? Fazendo a mesma experiência sem o detector. Um elétron por vez sem detector. Eu não tento levantar a função de onda dele. Então ele é uma onda que se espalha e interfere com ela mesma. Exatamente o comportamento ondulatório, como se fosse o fóton de luz, fazendo o padrão de interferência. Então foi provado com essa experiência que o elétron tem um caráter de onda e ainda foi provado que se você tentar levantar a indeterminação da função de onda do elétron, ele passa a se comportar como partícula, sabendo por onde que ele está passando.
Porém, você pode descobrir até por onde o elétron passa, mas você não pode descobrir a velocidade que ele tem. Chama-se princípio da incerteza de Heisenberg. Vamos dar uma explanadinha a respeito desse princípio. Foi esquisito, né? Essa daqui é uma das partes mais esquisitas, mas é assim, num vestibular, cara, foca nessas 3 experiências, que é isso que os caras pedem. Um feixe de elétrons, comportamento de onda. Um elétron por vez sem detector, comportamento de onda. Um elétron por vez tentando detectar, comportamento de partícula. Experiência do Young prova caráter ondulatório do elétron. E agora, teoria, princípio da incerteza de Heisenberg. Então agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do princípio da incerteza de Heisenberg. Para você entender a ideia desse princípio, se você não entender a ideia desse princípio, você vai falar, pô, isso não tem sentido. Agora, se você entender essa explicação, você vai falar, faz todo sentido. Primeiro, vamos entender como é que funciona um radar de micro-ondas para pegar a velocidade de um carro. Um carro é um objeto bem grande, um objeto aí 3 metros, uns 2 metros de largura. Então, para acertar um carro com a radiação tem que ter um comprimento de onda menor que o carro. Micro-ondas é boa para isso, porque ela tem um comprimento de 10 centímetros. Então é fácil ela acertar no carro e refletir, porque ela é uma onda pequenininha. Uma pistolinha de micro-ondas, um oficial, ele aponta a pistolinha para o teu carro, dispara micro-ondas, ela bate no teu carro, porque o teu carro é bem maior que a onda, reflete, e quando ela reflete, devido à velocidade do teu carro, ela volta com outra frequência. Chama-se efeito Doppler. A pistolinha recebe de novo essa radiação com a frequência alterada e consegue então medir a velocidade do teu carro. Essa radiação não tem energia suficiente para arrancar teu carro da posição, concorda? Você não vai receber uma micro-ondas de uma pistolinha de radar e teu carro vai sair da estrada. Isso não acontece. Ah, recebeu a micro-ondas, o carro sai capotando. Isso não acontece. Ela não tem energia suficiente para tirar teu carro da estrada, porque teu carro é muito grande, um objeto macroscópico. Uma micro-ondas não retira ele. Eu poderia tentar usar um radar com uma onda de rádio, de comprimento 5 metros, 10 metros. Só que aí essa onda de rádio não ia reconhecer teu carro, porque o comprimento de onda dela é tão grande que ela ia difratar em volta do teu carro e não ia perceber que ele está aqui. Não sofreria reflexo e o radarzinho não ia acusar nada. Então, para o radar acusar, a onda tem que bater e sofrer o reflexo. Olha o pepino se a gente quiser fazer um radar para medir a velocidade de um elétron. Bom, primeiro eu vou usar uma radiação lá em cima. Vou usar raio gama. O raio gama, ele tem um comprimento da ordem de 10 elevado a menos 11 metros. Uma onda de 10 a menos 11 metros. É uma onda bem pequenininha. Então ela faz um radar muito preciso. Mesmo assim, não funcionaria para refletir no elétron, porque o elétron é bem menor do que o raio gama. Vamos supor, já não vai dar certo, mas vamos supor que daria certo. Vamos supor que essa onda vai bater no elétron, vai refletir e o oficial aqui vai conseguir medir a velocidade do elétron. Quando um raio gama acerta um elétron, a energia do raio gama é gigante perto da energia do elétron. O que acontece? Ele dá uma burdoada tão forte no elétron que ele sofre um desvio e não é previsível esse desvio. Ele vai para algum canto que eu desconheço. Então, significa que se eu tento usar uma radiação de alta energia e pequeno comprimento de onda para medir a posição do elétron, eu posso até, para medir a velocidade do elétron, desculpa, eu posso até conseguir. Só que a burdoada que eu dou nele é tão grande que eu arranco ele da posição e não descubro mais onde que ele está. Então eu medi a velocidade, mas perdi a posição. Então eu vou fazer assim, para não tirar o elétron da posição, eu vou usar uma radiação com menos energia. Só que com menos energia aumenta o comprimento de onda e eu perco a precisão naquele reflexo. Aí eu não vou ter a precisão na velocidade. Se eu não arrancar o elétron da posição, eu perco a precisão na medida de velocidade. Se eu tento medir a velocidade, eu perco a precisão na posição do elétron. Olha que doido. Isso não acontecia com um fusquinha. Isso não acontecia com um objeto macroscópico. Agora, com elétrons,
isso acontece. Heisenberg enunciou o seguinte, que a gente não pode medir a posição e o momento linear de um elétron simultaneamente com precisão. Existe um limite nessa incerteza. Ele escreveu da seguinte maneira: a incerteza da posição multiplicado pela incerteza da quantidade de movimento tem que ser maior ou igual à constante de Planck modificada dividido por 2π. A constante de Planck modificada é h sobre 2π. Tá? Então, desculpa, eu tinha falado 2π antes. O h cortado, ele é h sobre 2π. E isso dividido por 2. Então, no final das contas, aqui daria h sobre 4π. Aí, isso daqui seria igual a h sobre 4π. Essa expressão, ela já não é pertinente a vestibulares. Eu não me recordo de ter visto essa expressão em vestibulares. As questões que relacionam o princípio da incerteza de Heisenberg são sempre teóricas. Então, essa explicação que eu te dei dos radares, ela é interessante. Aí ela faz todo sentido. Lógico, se eu tento medir com precisão, o elétron é um troço muito, muito, muito pequeno. Ele leva uma bordoada da onda eletromagnética e some. O carro leva uma bordoada da onda eletromagnética e pouco importa, ele é um objeto macroscópico, ele não vai sumir. Tranquilo? Esse é o princípio da incerteza de Heisenberg e é fundamental na física quântica. Ele é restrito ao mundo das partículas. E não é só para elétron, qualquer partícula subatômica vai ter essa incerteza. Então essa foi a nossa segunda aula de física moderna. Nessa segunda aula, física quântica, desculpa, nós trabalhamos com a dualidade onda-partícula. Mostrei para vocês o experimento do Young e o princípio da incerteza de Heisenberg. Na próxima aula, a gente já vai entrar em átomo de Bohr, certo? Então, até a próxima aula, galera!